Vamos falar agora sobre divisores. Quando a gente fala de divisores, a gente fala de divisores de algum número. Por exemplo, divisores de 9. Vou escrever como D9. Vão ser quais números? Vão ser todos os números pelos quais o 9 pode ser dividido, tá? Os divisores de um número são os números pelos quais ele pode ser dividido. Aqui no caso, por quais números o 9 pode ser dividido? Ele pode ser dividido pelo 1, né? Aliás, o 1 é divisor de qualquer número, porque qualquer número eu posso dividir por 1, vai dar ele mesmo. Quem mais? O 2 é divisor? Não, né? Porque eu não consigo dividir 9 por 2. Eu consigo dividir 9 por 3? Consigo, então o 3 é divisor. 4? Não. 5 também não. 6 também não consigo dividir 9 por 3. Por 6, aliás. Então 6 também não é divisor. 7 também não é, 8 não é. E o 9? Ele mesmo. O número é divisor dele mesmo? Sim, tá? Todo número é divisor de si mesmo, porque todo número eu posso dividir por ele mesmo. Vai dar 1, ok? Então, outro exemplo. Os divisores de 12. 1 vai ser divisor, o 2 vai ser divisor de 12, porque eu consigo dividir 12 por 2, dá certinho. O 3 também sim. O 4 também consigo dividir 12 por 4. O 5 vai ser? Não, eu não consigo dividir 12 por 5. O 6 vai ser o 7, não. 8 também não consigo dividir 12 por 8. 9 também não. 11 também não. 10. O próximo vai ser o próprio 12, tá? Então esses aqui são os números pelos quais eu posso dividir o 12. Eles são os divisores de 12, ok? Então, os divisores de um número são os números pelos quais ele pode ser dividido. Ou seja, lembra na aula de divisão que eu falei, quando o resto era zero, então aquele númerozinho pelo qual você dividia era divisor do dividendo? Ou seja, são os números que, pelos quais se pode dividir deixando o resto zero, tá? Então, por exemplo, se eu pergunto 3, não, 3 é divisor de 24? Sim, porque se eu dividir 24 por 3, o resto da divisão vai ser zero, né? Pois posso dividir 24 por 3, tendo o resto zero, tá? Mas aí, se eu perguntar isso na prova, vai ter que fazer a continha de dividir, tá? Para mostrar que o resto é de fato zero. E aí, vamos ver aqui alguns exemplos. Na lista de exercícios, eu tenho aqui 10 é divisor de 100? Sim, né? Porque eu consigo dividir 100 por 10, vai dar 10 e resta quanto? Zero. Então, a divisão está certinha, dá exata. Então, 10 é divisor de 100. Agora, 100 é divisor de 10? Não, né? Porque eu não consigo pegar o 10 e dividir por 100, tá? Vai dar o resto o próprio 10, porque não deu para dividir, restou ele todo. E aqui, deixa eu dar uns exemplos para não haver confusão depois, já misturando divisores e múltiplos. 5 é divisor de 25. 25 é divisor de 5. Agora, 5 é múltiplo de 25. E agora, 25 é múltiplo de 5. Tá? Repara que nessas quatro exemplos, nas quatro perguntas, eu usei os mesmos números, só que eu mudei a ordem e mudei o que eu estou perguntando. Aqui eu quero saber se são divisores e aqui são múltiplos.
E aqui eu perguntei se o menor é divisor do maior e aqui se o maior é divisor do menor. Aqui se o menor é múltiplo do maior e aqui se o maior é múltiplo do menor, tá? Primeira coisa, dá para um número ser divisor de algo menor que ele? Aqui nesse exemplo, por exemplo. Não, né? Porque aqui eu tenho que dividir 5 por 25. Não, pois não dá para dividir 5 por 25, tá? Agora, aqui, 5 é divisor de 25? Sim, pois dá para dividir, aliás, pois 25 deixa resto zero na divisão por 5, tá? Opa. Qual é a conta que tem que ser feita em cada caso? Quando é divisor, eu quero saber se esse aqui é divisor desse. Eu vou dividir pelo número pelo qual eu quero saber se é divisor. Então aqui, tento dividir 25 por 5. Aqui, eu quero saber se o 25 é divisor. Então eu vou tentar dividir o 5 por 25. Que não dá, né? Por isso que não é divisor. Está escrito aqui. Agora, quando eu quero saber de múltiplos, para não confundir essas coisas. Quando eu quero saber se 5 é múltiplo de 25, eu tenho que dividir o quê? Tenho que tentar dividir 5 por 25. E quando eu quero saber se 25 é múltiplo de 5, eu tento dividir 25 por 5, tá? Tem que tomar cuidado nisso aqui. Que olha aqui, nesses casos que são o menor antes do maior. Quando eu quero saber de divisor, eu quero dividir pelo que eu quero saber se é divisor. E quando estou perguntando de múltiplo, o que eu quero saber se é múltiplo é que eu vou dividir, tá? Divisor, eu vou dividir pelo que eu quero saber se é divisor. Nos múltiplos, eu vou dividir o que eu quero saber se é múltiplo pelo outro. É inverso, vocês têm que tomar muita atenção para não confundir isso, tá? Aqui, 5 é múltiplo de 25? Não, né? Porque como é que eu vou multiplicar algo por 25 e chegar no 5? Não dá, né? E para saber isso, a conta que eu teria que fazer é dividir 5 por 25, pois não dá para dividir 5 por 25. Que outra justificativa? Pois não há número que multiplicado por 25 dê 5, tá? Essas duas afirmações aqui são a mesma coisa, tá? Se não dá para dividir 5 por 25, quer dizer que não tem nenhum número que multiplicado por 25 dê 5, tá? E aqui, 25 é múltiplo de 25? Aqui eu tenho que multiplicar o 25 por 5. E sim, pois se eu tentar multiplicar 25 por 5, eu vou achar o quê? Que o resultado é 5. Então, 25 é 5 vezes 5. Opa, tá ok? Revisem isso aqui com cuidado. Eu estou usando o exemplo do 5 e 25, mas podia ser qualquer coisa. Aqui na lista eu jogo algumas pegadinhas dessa. Por exemplo, cadê? 39 é divisor de 13? Olha, como é que você vai dividir 13 por 39? Não dá, né? Agora, 39 é múltiplo de 13? Aí sim, né? Porque eu posso multiplicar 13 por 3 e chegar no 39, tá? Muito cuidado com o que é múltiplo e o que é divisor. Divisores de um número são todos os números pelos quais ele pode ser dividido. E os múltiplos são todos os números resultados da multiplicação dele por alguma coisa.
No geral, aqui, quando eu tenho uma divisão, opa, eu tenho uma divisão entre duas coisas, vou colocar aqui umas caixinhas, mas finge que são números. E aí tá, eu fui fazendo a conta, fui tendo aqui o resultado, e aí no final deu resto zero. Opa, resto zero. Isso aí é bom. Quer dizer que a divisão deu inteira. Quando dá resto zero, quer dizer o quê? Que esse aqui, o que está desse lado de cá, é divisor do que está de lá. E o que está de cá, ah, onde é que eu arrumo espaço para isso? Vou fazer aqui embaixo. E o que está desse lado vai ser múltiplo do que está desse lado. Tá ok? Fez a divisão, achou o resto zero? Então esse aqui é múltiplo desse e esse é divisor desse. Ok? Vou até copiar isso para folha aqui. Fez a divisão lá. Achou o resto zero, então esse é múltiplo desse e esse é divisor desse. Resto diferente de zero, então esse não é múltiplo desse e esse não é divisor desse. Ok? Agora vamos falar sobre números primos. Ó, sem piadinha de... essa é para você, Kaique. Não quero saber se número tem irmão. Números primos. Tá, o que que são números primos? O número primo é todo número que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1, tá? Vou dar exemplo aqui. Deixa eu escrever primeiro. Números primos são todos os números que só podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Ou seja, são os números cujos, cujos únicos divisores são 1 e ele mesmo. Legal? Exemplos de números assim. Aliás, eu esqueci uma coisa aqui. São todos os números maiores que 1, tá? Porque 1 a gente não vai considerar primo. Maiores que 1. Ok? A gente não considera o 1 sendo primo. Então, acima do 1, quais números que só tem ele mesmo e o 1 como divisor? Vou fazer aqui uma lista de primos. Eu tenho o 2, né? Porque quais são os divisores de 2? Eu só posso dividir o 2 por 2 e por 1. Ele mesmo e 1. Então, o 2 é primo. Ok? O 3. 3 também. 3 só pode ser dividido por 3 e por 1. O 4 vai ser primo? Não, né? Por quê? Eu posso dividir o 4 pelo quê? Por ele mesmo, o 4, por 2 e por 1. Como o 4 pode ser dividido por 2, ele já não é primo. Só pode ser primo se os únicos divisores são ele mesmo e 1. Então o 4 já não entra nessa lista. O 5 vai ser primo. Porque eu só consigo dividir o 5 por 5 e por 1. Não dá para dividir por 4, por 3 e por 2. O 6 vai ser? Não, porque eu consigo dividir o 6 por 3 e por 2 também. Então, já não é primo. O 7 vai ser. O 8 não vai ser, né? Porque eu posso dividir ele por 4 e por 2. O 9 não vai ser. E aí, cuidado, porque primos não é a mesma coisa que ímpares, né? O 9 é ímpar e não é primo. Cuidado com isso, tá? Não associe primo com ímpar. Todo número primo, com exceção de 2, até vai ser ímpar, mas nem todo ímpar vai ser primo.
o 9 é ímpar e não é primo. Agora o 10 também não vai ser, né? Porque eu posso dividir 10 por 5 e por 2. 11 vai ser? Vai. Só dá para dividir 11 por 11 e por 1. Não dá para dividir por mais nada. 12 não vai ser. 13 vai ser. E aí, se eu continuar, essa lista vai ter fim? Não, essa lista não tem fim. Existem infinitos primos, tá? E não conhecemos todos, né? Não dá para conhecer todos porque são infinitos. Mas vamos trabalhar mais com esses menorzinhos aqui. E vamos ver para que eles vão ser úteis na próxima aula de decomposição e fatoração, tá? Mas lembrem, números primos são todos os números maiores que 1, que só podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Para saber se é divisor ou múltiplo, temos que fazer a divisão, tá? Quando você faz uma divisão e o resto é zero, o que está aqui desse canto é divisor desse, e esse daqui é múltiplo desse, ok? Quando vocês confundirem as coisas, façam a divisão, vê o resto. Lembra disso aqui, o que está de cá é divisor do que está de cá, e o que está de cá é múltiplo do que está de cá. Tá? Lembra desse desenho aqui, quando tiver confuso. Mas tome cuidado, tá? Preste atenção nessas armadilhas. Por exemplo, 25 divisor de 5, você não tem como dividir um número por algo maior que ele mesmo, né? Nenhum número é divisor de algo menor que ele. Da mesma forma, nenhum número pode ser múltiplo de algo maior que ele, ok? Tem alguns assim na lista, por exemplo, não. No caso de 100 divisor de 10, 39 divisor de 13, nos múltiplos. Eu pergunto se 8 é múltiplo de 16, não tem como, né, gente? Como é que eu vou multiplicar algo por 16 e dar 8? Não dá. Agora, 8 é divisor de 16? Aí sim, né? Porque eu posso dividir 16 por 8 e o resto vai dar zero. Então, tentem fazer aí esses exercícios. Aqui, 7 divisor de 47. Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que pegar o 47 e dividir por 7. Aqui, vocês pegam esse e dividem por esse. Nos múltiplos, vocês pegam o de cá e dividem pelo de cá. Nos divisores, vocês pegam o de cá e dividem pelo de cá, tá? Eu tô repetindo muito isso porque isso é um pouco confuso. Não é complicado, mas é fácil de se confundir, ok? Então, prestem atenção nisso, lembrem desse esquema. Deu resto zero, esse é divisor desse e esse é múltiplo desse. Legal?